Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nessa casa comum. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje iniciamos nova etapa de nossas reflexões. Começamos a ler juntos a exortação apostólica do Papa Francisco, Laudate Deum, sobre a crise climática. Que nós possamos, ao refletir sobre tema tão importante e urgente, voltar também nosso olhar para a Amazônia. A Amazônia que sofre, a Amazônia que há tempos vem sendo degradada, violentada, e que no atual momento sofre também com a seca, uma seca que traz tanto sofrimento ao povo amazônico. Que nós possamos estar conectados a todo este povo, porque o Papa Francisco mesmo insiste naquela temática da Laudato Si. Em Laudate Deum o Papa insiste, tudo está interligado e ninguém se salva sozinho. O Papa inicia a exortação dizendo assim: louvai a Deus por todas as suas criaturas. Foi esse o convite que São Francisco de Assis fez com a sua vida, os seus cânticos e os seus gestos. Retomou assim a proposta dos Salmos da Bíblia e reproduziu a sensibilidade de Jesus para com as criaturas de seu Pai. Aprendei dos lírios do campo como crescem. Não trabalham nem fiam, e no entanto eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só dentre eles. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Como deixar de admirar essa ternura de Jesus por todos os seres que nos acompanham em nosso caminho? Assim o Papa pergunta ao final deste primeiro parágrafo: como deixar de admirar essa ternura de Jesus por todos os seres que nos acompanham em nosso caminho? Que nós também saibamos viver essa ternura com toda a criatura, com todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco a caminho. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos nossa oração. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as vossas criaturas. Com São Francisco, queremos louvar-vos com nossa vida, cânticos e gestos. Dai-nos a sensibilidade de Jesus para com as criaturas do Pai. Que tenhamos olhos atentos para contemplar os lírios do campo e toda a beleza de nossa Mãe Terra. Pedimos perdão por reagirmos tão pouco e fracamente diante da violência com que nossos irmãos e irmãs são tratados por seres humanos que pretendem tomar o lugar de Deus e, por isso, tornam-se os piores inimigos da própria humanidade. Já sentimos os fortes impactos da crise climática que se impõe a nós de forma cada vez mais evidente. Ouvimos e damos eco aos clamores que sobem da Amazônia e de tantas outras partes do mundo. Que estejamos convictos, Senhor, de que tudo está interligado e que ninguém se salva sozinho. De mãos dadas, queremos nos comprometer com um caminho de cuidado mútuo, pois nossa missão é cuidar da vida. Amém. Laudato Deum
Na introdução de sua exortação, o Papa nos diz: já se passaram 8 anos desde a publicação da carta encíclica Laudato Si, quando quis partilhar com todos, irmãos e irmãs do nosso maltratado planeta, a minha profunda preocupação pelo cuidado com nossa casa comum. Com o passar do tempo, entretanto, dou-me conta de que não estamos reagindo de modo satisfatório, pois este mundo que nos acolhe está se desfazendo e talvez aproximando-se de um ponto de ruptura. Independente dessa possibilidade, não há dúvida de que o impacto da mudança climática prejudicará cada vez mais a vida de muitas pessoas e famílias. Sentiremos os seus efeitos em termos de saúde, emprego, acesso a recursos, habitação, migrações forçadas e outros âmbitos. Trata-se de um problema social global que está intimamente ligado à dignidade da vida humana. Os bispos dos Estados Unidos expressam bem o sentido social da nossa preocupação com a mudança climática, que já ultrapassa uma abordagem meramente ecológica, porque o nosso cuidado pelo outro e o nosso cuidado com a Terra estão intimamente ligados. As alterações climáticas são um dos principais desafios que a sociedade e a comunidade global têm de enfrentar. Os efeitos das alterações climáticas recaem sobre as pessoas mais vulneráveis, tanto a nível nacional como mundial. E o mesmo disseram em poucas palavras os bispos presentes no Sínodo para a Amazônia. Os ataques à natureza têm consequências negativas na vida dos povos. Os ataques à natureza têm consequências negativas na vida dos povos. E para sublinhar que já não se trata de uma questão secundária ou ideológica, mas sim de um drama que traz danos para todos nós, os bispos africanos declaram que as alterações climáticas evidenciam um exemplo trágico e marcante de pecado estrutural. A reflexão e as informações que pudemos recolher destes últimos 8 anos permitem-nos especificar e completar o que afirmamos há algum tempo. Por este motivo, e porque a situação tem se tornado ainda mais urgente, quis partilhar convosco esta carta. Assim o Papa termina a parte introdutória da exortação apostólica Laudate Deum. Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus rios, florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal, o poder da criação, da ecologia integral. Para nos ajudar a entender a gravidade deste quadro da crise climática, convidamos o professor emérito da Unicamp, Luiz Marques, para falar para nós sobre a Amazônia perto do ponto de não retorno. A cada dia nós queremos voltar nosso olhar para a Amazônia para compreendermos como que é grave o que lá acontece e como tem impactos diretos na vida de todo o nosso planeta. O professor Luiz Marques é autor de vários livros que falam sobre a crise climática. Esse ano ele publicou O Decênio Decisivo, propostas para uma política de sobrevivência. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Marques. Meu nome é Luiz Marques e eu estou fazendo essa gravação para mostrar um pouquinho para vocês essa questão do ponto de não retorno na Amazônia. Vamos definir o que é um ponto de não retorno antes de mais nada. A gente define um ponto de não retorno como o momento em que o acúmulo de pressões sobre um sistema qualquer, pode ser um organismo, uma floresta, não importa. Esse acúmulo de pressões chega a um momento em que ele supera a resiliência, a resistência, a capacidade de adaptação desse sistema. Superado esse ponto, o sistema deixa de gravitar em torno da sua variabilidade natural, torna-se brevemente muito instável antes de transitar mais ou menos rapidamente, ou mesmo abruptamente, para outro estado de equilíbrio. No caso de uma floresta, por exemplo,
para um equilíbrio de não floresta, para um equilíbrio não florestal. No caso específico da floresta amazônica, observam-se ao longo dos últimos 50 anos, desde sobretudo a abertura da Transamazônica pelos ditadores, um aumento de diversas pressões causadas pelo agronegócio, sobretudo, sendo 6 as principais. Primeiro, o desmatamento por corte raso, isso é, a eliminação completa de um determinado trecho da floresta, sobretudo para a abertura de pastos. 80% do desmatamento por corte raso da Amazônia se deve à abertura de pastos. Desde 1970, a partir exatamente da abertura da floresta amazônica, já foram eliminadas cerca de 870 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica brasileira, ou seja, mais de 20% da sua cobertura original no território brasileiro. Segundo ponto, primeiro o desmatamento. Segundo ponto, a degradação florestal, sobretudo pela extração ilegal de madeira, sem derrubada necessariamente da floresta. Vamos extrair aqui e ali as madeiras com maior valor comercial. Desde 2018, houve um aumento enorme da extração ilegal de madeira. Em 2020, por exemplo, foram exportadas 1,4 milhão de toneladas de madeira das florestas brasileiras, sobretudo da Amazônia. Terceiro ponto, em decorrência do desmatamento e da degradação, assim como do aquecimento global e regional, acumulam-se secas cada vez mais frequentes e cada vez mais graves na Amazônia, que ocorreram em 2005, 2010, 2015 e 2016, 2021 e 2023. Essas secas causam uma grande mortalidade de árvores. Para cada 3 árvores que morrem pela seca, uma 4ª árvore morre como um efeito sistêmico em cascata, ou seja, não diretamente pela seca, mas pelos impactos dessa seca sobre a floresta como um todo. Quarto ponto. Vejam, desmatamento, degradação e secas têm aumentado a frequência e a extensão, obviamente, do quê? Dos incêndios. Estes são, em geral, causados pelo agronegócio, uma atividade que é basicamente criminosa, mas é fortemente protegida por seus representantes no Congresso Nacional. Portanto, incêndios. Qual é o quinto ponto? O quinto ponto é o aquecimento global e regional, que eleva as temperaturas a níveis muito estressantes para a floresta. Ela não está habituada a essas temperaturas, acelerando a evaporação, o que reforça o ressecamento dos solos e das árvores, criando as condições para secas e incêndios cada vez maiores. Então, o aquecimento age como uma alça de retroalimentação desses fatores. Finalmente, 6, a mineração e o garimpo, que também desmatam, mas, sobretudo, poluem tudo à volta deles, sobretudo com mercúrio, matando os peixes, intoxicando os organismos e tornando a sociedade que vive naquela floresta, inviabilizando essas sociedades. Então vamos recapitular. O conjunto desses fatores: desmatamento por corte raso, degradação florestal, secas, incêndios, tudo isso associado ao agronegócio, mas também a mineração e o garimpo, que polui tudo à sua volta, tudo isso agravado pelo aquecimento global e regional. Esse conjunto de fatores tem por efeito o fato de que a parte mais desmatada da floresta, o assim chamado arco do desmatamento, a parte leste, sudeste e sul, já está emitindo mais dióxido de carbono do que está absorvendo, através da fotossíntese. Isso significa que mais árvores estão morrendo do que estão nascendo e crescendo nessa parte da floresta. Nessas regiões é provável que a floresta amazônica já tenha ultrapassado o seu ponto de não retorno. Mas isso não significa que não haja mais nada a fazer. É possível ainda restaurar a floresta com investimentos e com práticas de reflorestamento voltadas para a restauração da biodiversidade da floresta. Em segundo lugar, é preciso instaurar uma política rigorosa de desmatamento zero e de emissões zeradas de gás de efeito estufa. Essas 2 medidas emergenciais só serão, contudo, possíveis se a mineração, o garimpo e, sobretudo, o agronegócio forem descontinuados em toda a região amazônica, pois apenas os 224 milhões de cabeças de gado do Brasil, 85 milhões dos quais estão na Amazônia, já são responsáveis por emissões imensas de metano, que é um gás de efeito estufa já responsável por 30% do aquecimento global. Obrigado. Luiz Marques, nós queremos te agradecer a sua reflexão, que nos deixou também um tanto preocupados com a situação que vive o nosso querido bioma Amazônia. Mas na década de 90, o poeta Zé Pinto, no CD Arte e Movimento, ele já denunciava todos esses crimes com o nosso bioma.
Não sou apenas um índio que perdeu sua taba na curva da estrada que o trator abriu, quando arrancou a mãe floresta, quebrou minha flecha, deturpou minha festa, quase ninguém viu. Não quero esse lero-lero do que diz, não posso, coitado, ai de mim. Se a Amazonas dá um grito, nós gritamos juntos e rezamos assim. Ave, ave, santa árvore, Pai nosso e do palmital, pão nosso do santo fruto, ribeirinho enfrenta o mal. Do homem que traz a cerca, planta capim, faz curral, amparado por um projeto de violência brutal, onde o humano é esquecido e o boi querido é o tal. O Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba a mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba a mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. Se expulsar o seringueiro, meu amigo, pense comigo, a seringueira vai chorar. É sua escória, é companheira, é sua amiga. Ela percebe que ele sabe preservar. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Ao iniciarmos nossa reflexão a partir da carta do Papa Francisco, Laudate Deum, nós somos chamados pelo Papa a agir urgentemente. O professor Luiz veio mostrar-nos que é de fato imperativo a gente colocar em ação o plano de Deus, que é fraternidade, é justiça e amor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Francisco de Assis, aquele que protege todos os que lutam em favor da vida, na defesa do meio ambiente, rogue a Deus por nós. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, ó São Francisco.